Bom, eu tô trazendo aqui a fase do Flash, né, pelo Geoff Johns. Esse aqui é o volume 2, nesse compilado aqui, desse Omnibus. E ele tem aproximadamente 872 páginas. E para mim ele traz o melhor do Wally West. O Johns fez um bom trabalho aqui, um excelente trabalho. E aí essa aqui é a capa, né, desse volumaço, que é esse Omnibus. E o que começa aqui a história? Primeiro você vai vendo alguns dos, né, vilões clássicos do Flash, Gorilla Grodd, e nesse começo aqui tem uma arte que não me agrada tanto, que é do Scott Collins, que, né, tem esse tipo de arte mais, digamos assim, mais simplista, né? Não é uma arte muito, muito detalhada. É uma arte em estilo meio moderno, mas, né, ele deixou, poucos detalhes. E ele vai ser o artista aqui durante algumas histórias, assim. E aqui, esse volume interessante, porque você vê justamente o surgimento do principal inimigo do Flash, do Wally West, né? Não é o Barry Allen. O Wally West, ele é o Flash que assume depois que o Barry Allen morre na crise das Infinitas Terras. Então o Wally fica como sendo o principal Flash nessa nova origem contada pelo Johns, né? Que nem aconteceu a reformulações de outros heróis, o Flash ficou por conta do Johns. Então aqui você vai vendo o surgimento do Zoom, que é esse novo inimigo do Flash, do Barry Allen. Inclusive eles eram, né, companheiros de serviço, os dois eram peritos, e acontece um acidente relacionado a um dos inimigos do Flash que faz o atentado a esse amigo dele, e ele acaba se transformando no Zoom, usando o equipamento do antigo vilão no Museu do Flash, que era o Zoom original. E através desse equipamento de viagem no tempo, ele adquire os mesmos poderes dentro da força de aceleração reversa, né? E aí ele vira o Flash reverso. Ele vai fazer de tudo para transformar o Flash num herói melhor dentro dessa ideologia que ele acredita. Então, ele acredita que através da tragédia o Wally West podia se tornar uma pessoa melhor. Então ele começa a atacar a cidade lá que o Wally, né, defende agora. E aqui tem outros velocistas. Esse aqui é o Flash do passado, antes do Barry. E esse é o novo Kid Flash, que é como se fosse um sobrinho do futuro do Barry. Essa parte não fica muito específica. Aí aqui ele descobre que quem é o Zoom é o Hunter Zalomon, acho que é o nome dele, que era esse ex-companheiro da polícia, né, da perícia do Wally West. Então aqui vai desembolando isso, até aconteceu o atentado do Wally perder os filhos dele e tal, e ele tentando entender por que o Zoom tá tentando fazer isso com ele, com a vida dele. Aí isso toma grande parte desse compilado, desse nome. Até ali o Wally consegue prender ele numa câmera e ele fica suspenso, revivendo em looping alguns acontecimentos passados dele. Aqui vê a Reeves West tentando se recuperar, né, depois da perda dos filhos dela. Aqui é um momento que o Barry volta no tempo enquanto o Wally. E acontece uma coisa aqui, que o Howard, que é o Lanterna Verde, ele vai apagar a memória das pessoas que conhecem a identidade do Wally West, né, como Flash. Então,
as pessoas vão esquecer dele. Então aqui vai ter tipo um recomeço dele. Ele agora não trabalha mais por isso, ele virou um mecânico. E tipo, é como se dasse outra origem nessa, recontando aqui. E ele até ele esquece quem que ele era. E a Iris West também esquece. Aí vai acontecendo umas coisas para ele relembrar quem que ele era. Essa arte aqui é muito, achei uma das artes mais bacanas desse encadernado. Aí vai desenvolvendo isso até ele retomar a consciência, porque até ele mesmo esquece quem ele era. E vai tendo esse recomeço aqui dele. Aí vai aparecendo alguns vilões, né, antigos. E tá tendo tipo uma sabotagem, alguns crimes na cidade. Que o Wally West, sempre confundo, o Wally West tem que descobrir o que está acontecendo. Essa aqui é a mulher do Zoom, e ela vem investigar o que aconteceu com o ex-marido dela, que fez ele ficar assim. E ela também é uma policial e é uma investigadora. Então ela vai tentar saber o que acontece. E a memória as memórias das pessoas que conheciam a identidade do Wally West foram apagadas, mas algumas pessoas sabiam que tinha alguma coisa errada nessa linha temporal, ao caso do Batman. Então ele vai lá intimar o Wally West, saber o que aconteceu, o que ele fez com a memória das pessoas. Aí até ele abrir o bico e contar o que aconteceu realmente. Aí o Batman entende por que ele fez isso, mas não concorda com a ideologia dele, o método que ele usou. Aí você vai ver o Barry voltando, né? O Wally West voltando aos problemas dele e tal. Galeria de vilões. Grande parte do encadernado toma isso. Você vai ver a origem de alguns vilões também. O Mestre dos Espelhos é recontado aqui para quem não conhece. Umas questões envolvendo o Dr. Frio. E gira em torno disso, a galeria de vilões do Flash. No final, ele vai fazer umas parcerias com a Mulher Maravilha, porque o vilão dele, né, o Zoom, se juntou com a Doutora Leopardo, que é a vilã da Mulher Maravilha, e estão, tipo, tramando algumas coisas pra bagunçar a vida dos dois heróis. Então ele faz essa parceria. No final vai ter uma guerra de gangues, que é a guerra entre os vilões do Flash aqui. E ele tenta resolver o que está acontecendo e tal. E o final é tão ruim. Tipo assim, com o Zoom, ele faz o Barry reviver aquele momento da perda dos filhos dele inúmeras e inúmeras vezes no looping. E, cara, isso é foda demais. Aí você vê o herói aqui praticamente derrotado, tá? Mas ele consegue dar a volta por cima com a ajuda do Barry. E no final você vai ver fecha bem esse ônibus. A Iris West passa mal e ela vai pro hospital. Aí ele descobre que ela estava grávida de 9 meses e vai ter finalmente o filho dele. E aconteceu alguma coisa na viagem do tempo que ele conseguiu recuperar, né, essa perda que ele ia ter dos filhos e reconstruir a vida dele com a Iris West. Então o Jones fecha bem aqui a parte do Wally West. O Jones, ele passou bastante tempo assim à frente do título do Flash lá nos Estados Unidos. E isso aqui é meados de 2005. Depois ele volta pro Flashpoint, onde ele não retoma já com o Wally West, ele retorna com o retorno do Barry Allen, né, o Flash principal, e dá um reboot em todo o universo DC. E aqui ele fecha a parte do Wally West mesmo. Só que depois, quando ele volta,
ele volta para recontar a origem do Barry, então ele deixa meio que de escanteio o Wally West, mas se fosse para falar um fechamento da fase do Jones à frente do Flash, representatividade do Wally West, é nesse segundo volume aqui do Omnibus, escrito por ele. Porque ele passa um tempo fora e depois ele volta para escrever de novo o Wally West e o Barry, né? Essa questão do Flash. Mas aqui ele fecha certinho a história do Wally. Então é isso. Até mais.